E aí, meu povo do Laço Notícia Vermelha, tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez com a Daniela e dessa vez para fechar o trimestre. Mais um ano se foi, meu povo. Para você que queremos desejar desde já boas festas, um bom Natal, um próspero 2000 feliz, com Deus no coração sempre, com o poder do Espírito Santo. Nós também somos muito gratos a vocês que acompanharam e acompanham o nosso canal, que curtem, que dão seus likes, que comentam, que compartilham. Nós somos muito gratos a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. O nosso canal só existe, primeiro, para a honra e glória de Deus. Amém. E segundo, para ajudar as pessoas que acompanham o nosso canal, os professores, os estudantes, as pessoas que gostam da gente, que sempre estão se pronunciando. Olha, que alegria! Compartilhem mais, curtam mais, que nós possamos levar essa mensagem como ide a todo mundo, a toda a nação, tribo, língua e povo. Vamos fazer uma oração, meu povo? Olha aí, Daniel. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude nesse fim de ano e abençoe o novo ano que se inicia. Obrigado por tudo, nos abençoe e que nos dê entendimento à nossa lição. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo! Vamos lá, lição número 13. Qual é o título, Daniela? Consequências trágicas. Consequências trágicas. O que foi que aconteceu? O que Davi fez? Todo mundo sabe. A gente sabe que ele se arrependeu. Mas a gente sabe que o pecado é perdoado, mas tem as consequências. As consequências vêm, meus irmãos. Lembra nós aí, Daniel, então, o texto-chave. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Meu povo, agora a gente vê o seguinte: uma novela, um drama mexicano, com amor, traição, tragédia, intriga, assassinato. Irmãos, a novela da vida de Davi. Fizeram até uma novela aí num canal muito importante aí. Meus irmãos, tudo começa quando Tamar, a filha de Davi, é estuprada pelo próprio irmão Amon, o seu primogênito, aquele que o sucederia no reino, aquele que seria o próximo rei, meus irmãos, aquele que ele amava. O primeiro filho, ele tinha um carinho muito especial. E agora, Amon faz isso e ele não toma partido nenhum. Não castiga o filho, não faz nada. A filha fica daquela situação. Ela tem um irmão, por parte de mãe, chamado Absalão. Absalão fica esperando o pai tomar uma decisão, o pai não faz nada, porque Davi estava depressivo, porque Davi ainda sentia remorso pelo seu pecado, arrependimento, culpa, se sentia sem moral perante os filhos, perante Israel, um homem que procurava viver em solidão, não tomou iniciativa nenhuma. Absalão, em segredo, passa 2 anos e prepara uma emboscada, e num dia de festa, manda matar o próprio irmão. E agora Davi já tinha perdido seu primeiro filho, né? Lembra com Betseba? Aquele filho de pecado? Agora perde o segundo filho, Amon. E Absalão mata e foge, e Davi não faz nada. Aproveita que o filho fugiu para a casa do avô e diz assim: não volte nunca mais. Meus irmãos, Davi se torna que nem Eli, um pai complacente, um pai que não disciplina seus filhos, um pai que não pune o pecado, por causa das consequências das suas ações. Meus irmãos, o pecado sempre tem consequência. Até mesmo porque o salário do pecado é a morte. Lembra que Davi disse que teria que ser restituído 4 vezes mais? 4 vezes mais. Agora ele já tinha perdido o segundo filho. Praticamente Absalão foi embora. E aí, meus irmãos, Absalão fica lá. Joabe, que era o seu general, também sobrinho de Davi. Gente, a família toda destroçada pelo pecado, todo mundo contra, todo mundo uns contra os outros. Joabe, querendo se vingar, faz o seguinte: faz a cabeça de Absalão para ele voltar e se tornar rei. Espia, meus irmãos, tramou toda uma trama poderosa. Em 4 anos, Absalão, Davi permite que ele volte, sem voltar na sua presença no reino. Podia ficar agora em Jerusalém. Ele agora, em todo lugar que passava, meus irmãos, ele alto, bonito, charmoso, dizia
e falava de todos os defeitos do reino. E dizia, se eu fosse rei, eu faria melhor. E chamava todo mundo e dava conselho. Meus irmãos, diz que não havia... Era um homem em qual não havia defeito, filho de Davi, de tão bonito que era. A Bíblia fala isso. Meus irmãos, agora Absalão planeja uma rebelião. Ele diz que vai pagar uns votos e sacrifício em um lugar e planeja uma rebelião, meus irmãos. E ele toma Jerusalém. Se torna e se declara rei. Meus irmãos, olha só a rebelião. Alguém agindo contra o pai, desonrando o pai, quebrando o mandamento. Meus irmãos, como é terrível e trágico as consequências do pecado. Meus irmãos, evitem o pecado. Meus irmãos, agora Davi foge de Jerusalém para evitar uma matança maior. Ele foge com seus soldados. Você já pensou, meus irmãos? E o que é pior? Absalão, para se firmar rei, segue o conselho de Joabe para Absalão ficar com todas as esposas de Davi a céu aberto, dizendo, essa agora é minha esposa, essa é minha esposa, e toma as esposas do pai. Meus irmãos, praticando incesto. Então, meus irmãos, que coisa terrível é o pecado na vida das pessoas. O pecado é mortal, é letal. Sabe o que acontece depois? Davi consegue um aliado chamado Hussai. Hussai vai lá e se oferece como amigo de Absalão. E Absalão se prepara para ir matar o próprio pai, meus irmãos, e todos os soldados. Meus irmãos, uma trama, intriga em cima de intriga, meus irmãos. Olha só o que acontece quando você entra nas rédeas, nas teias do maligno, do pecado. Aí há a guerra até que, enfim, morrem mais de 20 mil soldados, meus irmãos. Mas Davi pede assim, ó, não matem Absalão. Mas Davi, como é um grande soldado, um grande guerreiro, ganha a guerra. E Absalão, em fuga, fica preso nas árvores. Um soldado vê e deixa ele com vida, mas quando ele fala para Joabe, Joabe vai lá, porque tinha feito aquela intriga toda, e enfia a espada em Absalão. Ele mata Absalão. Meus irmãos, que terrível. Davi, quando sabe que ganha a vitória, mas que Absalão morreu, ele dizia e gritava para todo mundo ouvir, Absalão, 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 meu filho! Quem dera tivesse eu morrido no teu lugar. Joabe ouve isso e fala assim, você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Você já pensou os seus soldados ouvindo isso? Você queria que nós aqui tivéssemos morrido? E você, um homem que queria te matar, que matou tantos soldados em Israel? E Davi se recupera agora porque perde seu senso de justiça por causa do seu pecado. Ainda o perseguia a culpa, meus irmãos. E ele vai e faz um pronunciamento, agradece os soldados, pede desculpas e manda fazer um censo agora para ter mais soldados no seu reino, colocando a glória de suas vitórias em seus exércitos. O orgulho do homem fala mais alto. Sabe, Davi agora, a sua saúde mental estava desequilibrada. Abalada. Um homem que venceu, um homem que foi criado na humildade, cresceu tanto, agora caiu num nível tão baixo de assassinato, de morte, de mentiras, de intrigas. Meus irmãos, e agora de orgulho. Deus viu que ele pecou por causa do orgulho, colocando a glória de suas vitórias nos exércitos. Deus fala assim, você receberá um castigo, escolha, ou 3 dias de praga, de epidemia, o que você escolhe? Davi, recuperando seu senso, sabia que tinha pecado, pede perdão a Deus e diz, Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque eu sei que Deus é misericordioso. O homem não. O homem é mau, o homem é perverso, o homem é cruel. Que eu caia nas mãos de Deus. Irmãos, que a gente sempre procure Deus, porque Deus é misericordioso. É um Deus tardio em irar-se. É um Deus que joga nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais. Faz como Davi, confessa o teu pecado. Porque ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado, ainda que seja vermelho como escarlata, se tornaram branco como a lã, como a neve, meus irmãos. E aí Davi viu o anjo, começou a cair a praga e morrer tanta gente, meus irmãos. Ele viu o anjo se levantando lá onde Abraão ofereceu. Lá onde Abraão ofereceu Isaac. Davi foi lá e fez um altar de sacrifício. Meus irmãos, ele vendo aquele anjo matando todo mundo lá. Ele fez um altar de sacrifício e ofereceu sacrifício. Diz que desceu fogo do céu, que nem no caso de Elias, amém?
Amém. Meus irmãos, se arrependam. Peça perdão a Deus. Acredite no sacrifício de Cristo. Ali foi construído o templo de Salomão, meus irmãos. A gente vê a misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão grande, que Deus ainda permitiu que um dos descendentes de Davi, que é Salomão, construísse um templo em sua homenagem. E Salomão foi um dos ascendentes do próprio Salvador, porque o Salvador também era da descendência de Davi. Ou seja, com essa lição nós aprendemos: pais, disciplinem os seus filhos com amor, mas discipline, corrija-os, porque que pai que não corrige os seus filhos, até Deus nos corrige com amor. Que nós possamos, meus irmãos, não ser complacentes com o mal, porque depois o mal vem te buscar, se volta contra você. Davi pagou totalmente os seus pecados, meus irmãos. Se arrependam, mudem de vida. Um bom, feliz, boas festas. Tchau, meu povo!